Douglas já é visto com maus olhos no Grêmio. Internacional pega o Novo Hamburgo no fim de semana, querendo se encontrar em campo. Lajadense tem a segunda partida fora, é contra o Aimoré em São Leopoldo. É agora, no Papo de Boleiro. O fim de semana está chegando e com ele mais uma rodada do Gauchão, a terceira rodada do Gauchão. Nós teremos Internacional e Novo Hamburgo, também Avenida e Grêmio e Lajeadense, Aimoré ou Aimoré e Lajeadense, já que o jogo é lá em São Leopoldo. Nós começamos pelo jogo do Lajeadense, é o segundo fora, Diogo Botti em sequência, o primeiro foi aqui no estádio Alviazul, ganhando a Recopa em cima do Internacional, depois lá em Veranópolis, 2-0 no VEC, e agora pega um Aimoré empolgadinho depois da vitória sobre o Grêmio. Embalado depois da vitória sobre o Grêmio. O Aimoré é do Luiz Fernando Haneker, né? O Luizinho, que foi bastante tempo gerente de futebol aqui do Lajadense. Tem outros jogadores também com passagem pelo Alviazul. O Mikael Severo, que anotou o primeiro gol lá contra o Grêmio, é um jogador que teve passagem por aqui, mas não vai atuar porque foi expulso. Além deles, o Renan Oliveira, né? Meio de muita movimentação. E também esse deve estar em campo lá no domingo, lá no Cristo Rei. Mas o destaque do Lajadense é a própria campanha. Ainda que de início, né, é um empate contra o Inter, uma vitória fora de casa contra o Veranópolis. O Lajadense se mostra um time bastante ousado, assim. Tem surpreendido. A gente, de repente, esperar... É uma caminhada difícil até antes de começar o próprio Gauchão. A gente conversava com o Luiz Carlos Vinck, ele disse: olha, os 3 primeiros jogos serão bem complicados, assim, em função tanto dos adversários e pelo mando mesmo. O Lajadense encara sua segunda partida fora de casa, enfrenta o bom time do Aimoré, né, que mostrou uma consistência muito firme, principalmente na defesa contra o Grêmio, e com saída rápida, principalmente dos dois volantes. Então é um time a ser cuidado pelo Lajadense, que mantém o seu esquema ali com os 3 meias. Né? O técnico dos caras viram que não tem desfalques. Tem desfalques, desculpa, de um do Marabá, que acabou sendo expulso lá contra o Veranópolis, é o jogador que está fora. Nesse lugar aí deve manter a estrutura tática de um volante só, mas a dúvida, não confirma aí quem entra no lugar como primeiro volante, se é o Fábio Rosa ou se tem alguma outra opção. Então, certo que o Lajadense tem essa única mudança aí, mas mantém a sua estrutura tática e técnica, que vem dando resultado, vem dando bons frutos até agora, mantendo a base do ano passado. Verdade que o Lajadense vai ao terceiro jogo, será o segundo fora de casa, mas o que fez em casa, por se tratar de um time da dupla Grenal, integrante aí da dupla Grenal, pouca diferença faz o fator local, né? Exato. A partida contra o Internacional, ainda que o Lajadense tenha sido boa parte do jogo, não sei assim que criou as melhores oportunidades, mas foi dominado até em boa parte do jogo, né, durante os 90 minutos, mas soube administrar o Inter, né, soube sair com bola dominada, acalmar o jogo quando precisava, sair rápido no contra-ataque quando tinha as brechas. Então a gente soube administrar a questão do Inter meio amarrado ainda e tudo mais, né, mas soube cuidar do Internacional e fez o gol logo no início do segundo tempo, acabou sofrendo empate depois, mas teve chances mesmo assim de ganhar o jogo nos 90 minutos. Acabou ganhando a Recopa nos pênaltis, que não é nada ruim, né? Serve também, a taça veio igual, né? Mas o certo é que a gente se mostra bastante ousado e com uma estrutura tática que vem dando resultado, principalmente dentro de campo. Nos 2 jogos da Lajadense não foi melhor, foi dominado, mas foi objetivo e foi que saiu de campo com a vitória. O que importa é isso aí, os 3 pontos no final, ou no caso do Internacional, pelo menos um pontinho em casa, mais a taça. Exatamente. Outro jogo que chama a atenção, principalmente dos gremistas, vai ser em Santa Cruz, no estádio dos Eucaliptos. Isso aí. Avenida e Grêmio. Por que chama tanto atenção, Diogo Botti? Porque o primeiro jogo do Grêmio lá em Porto Alegre, União Frederiquense, foi uma teta, né? 3-0, atolado. Despedida do Barcos, né? Depois, em São Leopoldo, o Grêmio não se encontrou e perdeu do Aimoré. 2-1. Na verdade, todo time quando enfrenta a dupla Grenal dá a vida, né? Assim foi aqui contra o Lajadense com o Inter, o Aimoré contra o Grêmio, o próprio União Frederiquense, mas não conseguiu se impor. Então, o Aimoré fez um jogo de exceção e acabou vencendo o jogo. Mas amarrou o Grêmio, né? Também. Isso aí ficou visível. Agora, o Avenida, que é o próximo adversário do Grêmio desse fim de semana, não está bem na foto, não marcou ponto ainda. Vem de derrota, perdeu em casa, no mesmo estádio dos Eucaliptos, 3-1 para o São Paulo, que é um time também ali considerado que a gente aposta, de repente, que vai lutar contra o rebaixamento, né? Então, boa chance para o Grêmio aí, buscar uma reabilitação, longe dos seus domínios, né, contra o Avenida,
O estádio do Eucalipto deve receber um grande público, né? Santa Cruz também tem muito torcedor do Grêmio. O estádio deve estar lotado, então um bom atrativo para o final de semana, jogo domingo, 17 horas. E os colorados viram a avenida desde criancinha. Não foi aqui, né? Contra o Lajadense. Torcedor do Lajadense, gremista e Lajadense. Desde criancinha. Tudo azul. Mas tudo, não está muito azul a situação do cara Douglas, que chegou agora, entrou neste ano no Grêmio, mas já não está muito feliz a vida lá. Na verdade até foi uma informação que veio lá da capital, no jornalista de lá, que o jogador estaria com, vamos dizer assim, queimado, né? Depois ele não foi bem contra o Aimoré, fez uma, não dá para dizer péssima, foi uma atuação bem abaixo do esperado, que a direção e o próprio Filipão esperavam ao trazer o Douglas. O jogador não conseguiu se achar em campo. Agora internamente parece que as críticas e a pressão aumentaram ainda mais sobre o jogador, e fica aquela pressão, como tem um contrato de produtividade, fica muito fácil tu rescindir com o Douglas e não pagar nada, né? Tu paga o salário ali e manda o cara embora, né? Então parece que o Douglas não tem agradado mesmo a questão da direção do Grêmio, nem o próprio técnico Filipão, que indicou o jogador para voltar para o time de Porto Alegre. Então a situação do Douglas é bastante crítica, mas a gente pensa assim, né? Como é que o Grêmio erra? O Grêmio fez 4 contratações, tu não pode errar uma. Tu não pode errar uma. Tu libera 9, 10 jogadores de uma temporada para outra, contrata 4 jogadores inferiores a esse que tu liberou, tu não pode errar. No caso do Douglas, a direção, se admitir isso aí, se isso realmente acontecer, de tu liberar o jogador, foi um erro brutal. Já fizeram um papelão na questão papelada, né? Exatamente, na oficialização dele. De demora de inscrever o jogador, e agora o jogador não aprova com uma partida, sabe? O que dá para se pensar? A expectativa é que o Douglas realmente comece o jogo lá em Santa Cruz do Sul como entre os titulares mais uma vez, e se realmente ele não for bem de novo, ou se gerar algum atrito com o técnico Filipão, quem sabe semana que vem a gente tem uma novidade aí, alguém malas prontas que acabou de chegar. Mas é precipitado, né, jogo? Porque por pior que ele tenha sido no jogo contra o Aimoré... Quem foi bem no Grêmio naquele jogo? Ninguém, né? Entendeu? E mesmo assim, foi um jogo só, ele veio dessas confusões todas de não poder atuar. Na verdade, o que a gente talvez esteja subentendido aí, que existe alguma rixa interna, entendeu? Fora de campo, né? Então, alguma coisa ali, porque o Douglas não é menino. O Douglas é um jogador de 32 anos, então ele já sabe o que ele quer e de onde ele pode chegar. Então, talvez isso externamente, fora de campo, seja de repente o ponto alto aí, talvez dessa saída ou não do permanência do Douglas. E não seria com o treinador, porque foi quem trouxe, né? Exatamente, pois é. Mas parece que também o Filipão já estaria desgostoso por alguma manifestação dele, alguma coisa assim. Então, é uma situação delicada que o Grêmio trabalha internamente aí para ver essa questão do Douglas, se realmente ele fica e possa render um pouco mais, ou se realmente é o Douglas esse aí mesmo, e aí bye. O Internacional tem a sua terceira partida também, a terceira rodada do Gauchão, nesse fim de semana, vai jogar contra o Novo Hamburgo lá no Beira-Rio. Jogo amanhã, 5 da tarde. Sábado já. E o Internacional também não vem bem, vem de um empate com o Lajadense aqui, e um outro empate lá dentro do Beira-Rio, que aí foi surpreendente, com o São José em 4-4, Diogo Botti. E nesse jogo contra o Novo Hamburgo, a tendência que o Diego Aguirre coloca um time misto, né? A novidade deve ficar por conta da estreia do Hever, que está no bid, apareceu ontem, regularizado junto na CBF. O zagueiro deve fazer sua estreia ao lado do Alan Costa na defesa, essa é a tendência. O restante do Inter, algumas novidades, tipo como o Luque deve iniciar os titulares, talvez o Nilmar comece a partida também, um dos poucos titulares aí atuando. O goleiro Alisson não treinou hoje à tarde em virtude de um problema nas costas, talvez jogue o Muriel. Então Diego Aguirre vai articulando um novo Inter ali, de repente com algumas peças diferentes. O próprio Alex e o Valdívia devem formar o meio de campo, e deve ter os dois meninos atrás ali na contenção, do Rodrigo Dourado e o Bertotto, né? Então são um time misto aí que o Diego Aguirre monta. Eu acho que não é o momento, porque o Inter titular ainda não se achou. Como é que tu vai botar o time misto? Né? A Libertadores está aí, é dia 17, a estreia do Internacional. Então o Inter ainda não tem um time titular formado e já começa a popar. Então não entendi essa dinâmica aí que o Inter está impondo. Mas vamos lá, é o que tem. O Inter deve ir realmente de time misto nessa partida contra o Novo Hamburgo. E a novidade deve ser pela estreia do Hever aí, o jogador que foi trazido para ajeitar esse setor defensivo do Inter. Bom, também deve ter grande público lá para assistir Internacional em Novo Hamburgo, sobretudo porque é perto para o torcedor do Novo Hamburgo, e também porque o Colorado quer ver se o Inter se organiza para poder ganhar pelo menos em casa, que ainda não ganhou. Exatamente. Além desses jogos que nós já falamos, e incluindo esses jogos que nós já falamos, qual a rodada do fim de semana? Vamos lá, a rodada começa no sábado, então, às 17 horas, com o Inter enfrentando o Novo Hamburgo no Beira-Rio.
Também no sábado, às 19 horas, o Veranópolis enfrenta o Ipiranga. No sábado ainda, antes desse jogo, às 18h30, o Passo Fundo enfrenta o Caxias. Deixa eu ver aqui, fechou o sábado. No domingo a gente tem o Avenida enfrentando o Grêmio às 17 horas. A Aimoré e Lajadense às 18. O Juventude enfrenta o Cruzeiro às 19h30. E o Brasil de Pelotas enfrenta o São Paulo, clássico lá da zona sul do estado, às 20h30 lá no Bento Freitas. 17 horas, voltando à tabela, a União Frederiquense enfrenta o São José. E aí a rodada está alterada aqui. O São Paulo completando a rodada, o São Paulo enfrenta o Passo Fundo só lá no dia 24. Mas começou. O pessoal já começa a adiar jogo, né? Espetáculo. Beleza. O Lajadense se ganha, pode de repente, dependendo de resultados, pode ser líder isolado. Já está entre os líderes aí em função dos pontos, né? Sim. A gente tem a tabela de classificação aqui. Mas tá aí, o Lajadense é o segundo, pelos critérios perde pro São José. Número de gols. Também, né? Também fez 4 no Inter, né? Caminhão de gol no Inter. Não tem saldo, né? Mas marcou bastante. Exatamente. Um dos gols pro é um dos fatores de desempate. É positivo. Diogo Botti, tu já baixaste o aplicativo do Ainda não, eu vou ter que deletar alguma bobagem do meu celular para entrar o aplicativo, né? Por que pareça. Tá aqui, ó, já baixei o aplicativo. Funciona? Funciona, tá aqui, ó. Que bonito. Tinha uma do esporte, do doping aqui, ó. Do doping. Tá bombando aqui, ó. A comissão vai cancelar a luta do Anderson e do Dias por causa do doping. Palhaçada, né? Quem perdeu o sono, como é que faz? Pior, né? Tinha que cobrar, tinha que cobrar isso daí. Barbaridade. Aplicativo, onde é que está disponível esse aplicativo? Você, nas lojas de aplicativo que você está acostumado, na Google Play Store? Na Play Store e também na da Apple lá. Isso aí. Você vai lá, deve estar cadastrado, né? Como você deve estar cadastrado para baixar todos os aplicativos? É de graça e você pode ficar informado depois. Informações do esporte também em geral, né? Todas as informações, tudo que aparece no site do informativo, nas redes e também na TV Informativo. Olha aí. Dá para assistir a TV Informativo pelo seu celular. Fácil, hein? Papo de boleiro onde você estiver agora. Isso aí, ó, já não vão se livrar da gente tão fácil. Nós vamos ficar acompanhando por aqui também. Você baixa o seu lá no celular e tal, no tablet, enfim, onde você quiser baixar para fazer funcionar e ficar bem informado. Na segunda nós voltamos para ver o que vai acontecer de repente com o Lajadense de líder do Gauchão. Até mais, bom fim de semana. Um abraço, até segunda.